Nós temos um protocolo aqui na casa, tá? Se você está com o celular aí, desligue o seu celular, coloque no modo avião ou no silencioso e evite usar ele na hora do culto. Nós estamos num culto, irmão, tá? E toda reverência no culto, ela é precisa. Em nome de Jesus, eu agradeço a sua compreensão. Se alguém tem algum bebezinho chorando aí, outro protocolo. Quando ele começar a chorar, ele sempre gosta de começar a chorar, ó, na hora da palavra. Aí você vai lá fora, pega um ventinho com ele, depois volta, tá bom? Só para que a gente possa manter a reverência em nome de Jesus. Amém? Tá vendo como é bom a gente assistir culto? Por exemplo, a mãe traz o filho para assistir o culto, aí ela não sabe se ela dá um glória a Deus ou obediência com o menino, né? Ela dá um glória a Deus ou obediência com a menina. Então eles estão lá atrás, sendo cuidados, sendo ensinados, para que você possa prestar um culto ao Senhor aqui, abençoado. Primeira epístola de João, capítulo de número 1. Hoje é culto de ceia e a gente vai ministrar uma palavra aqui ao seu coração. Querido Deus, estamos aqui diante do teu altar mais uma vez e pedimos a direção do teu Espírito para falar a tua palavra. A tua igreja está aqui, Senhor, e essa é a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, nos exorta, nos edifica, nos consola, nos repreende para a glória do teu nome. Meu Deus amado e santo, que possamos sair mais crentes do que entramos. Usa a minha vida para transmitir a tua palavra à tua igreja. Toca na minha mente, no meu coração, e que o teu Espírito, Senhor, fale conosco, e que almas possam se render aos teus pés, e que o teu nome, ele possa ser glorificado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, acampa a tua tenda no nosso meio nessa noite. Faça isso para a glória do teu nome. E que todos possam dizer amém. Redobre sua atenção para mim e vamos lá. Queridos, o João que escreve essa carta aqui, ele é o João evangelista. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse e o mesmo João que escreveu o Evangelho. Esse João, ele fazia parte do rol dos 12 discípulos e ele era conhecido como um amigo íntimo do Senhor Jesus Cristo. Ele, junto com Pedro e Tiago, faziam parte dos 3 discípulos que estavam presentes com Jesus em diversas situações. E há quem diga que esse João aqui, ele passou por 2 momentos. E é interessante frisar que quando ele escreve o Evangelho, ele se autodeclara apóstolo. Eu, João, apóstolo de Cristo. Uma grande patente espiritual. Passa um tempo, João fica mais crente, mais maduro, fica mais servo de Deus, mais maduro na fé, e ele escreve a primeira, a segunda e a terceira carta. Quando ele escreve essas 3 cartas, ele diz, eu, João, presbítero. Ele já se diminuiu. Quando ele fica no auge da sua fé cristã, exilado em Pátimos, quando ele escreve os 22 capítulos do Apocalipse, ele vai dizer, eu, João, servo. Você já começa a observar um contraste entre o mundo e a igreja. Lá no mundo, quanto mais tu cresce, mais tu é servido. Aqui na igreja, quanto mais eu cresço, mais eu sirvo. E João, ele apresenta-se nesse momento aqui para combater uma heresia que se alastrou no século I. Essa carta ela é conhecida como carta universal. Nós temos 13 cartas de Paulo e 8 cartas universal. E essa carta aqui, irmão, ela vai combater juntamente com 8 cartas do Novo Testamento, uma heresia que assolou a igreja no século I, II e III. Na verdade, até hoje ela existe, mas camuflada com outros nomes. Essa heresia era o gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia grega, que vinha de pais gregos e pensamento grego, que eles tinham como base, para você entender rapidamente, nós não temos tempo, que eles tinham como base que o corpo, a parte material do homem, era uma prisão da alma. Então, o que servia para o homem, o que valia para o homem, era a sua parte espiritual. Nesse pensamento que o corpo era uma prisão e que o homem precisaria ser liberto, nasceram 2 tipos de pensamento. O primeiro pensamento é o pensamento chamado libertinagem. Se o meu corpo não presta, se o meu corpo não serve para nada, eu vou virar o Satanás e vou fazer dele o que eu quero. Vou me prostituir, vou trair minha mulher, vou me embriagar, vou participar de todos os festivais de Diana, de Afrodite, vou participar de todos os cultos a Baco, a Bacanalha, o deus do vinho. E o outro pensamento era um pensamento totalmente extremista e ao contrário, que era o docetismo. O docetismo dizia, não, se o meu corpo é mau, eu vou ter que flagelar o meu corpo. Eu não vou me casar, eu vou me abster de todos os prazeres que existem na carne e eu vou tentar viver
pegando o meu corpo e amarrotando, dobrando o meu corpo, fazendo com que ele possa sentir as dores, porque o corpo não presta. Baseado nesse pensamento, é um pensamento do gnóstico, eles acreditavam que a salvação, irmão, ela só poderia ser alcançada através do conhecimento. A única maneira que eu tinha, ou que eu tenho para ser salvo, sendo gnóstico, é se eu buscar o conhecimento. Esse conhecimento é a palavra grega gnosis. Eu, em busca desse conhecimento, se eu buscar esse conhecimento, eu vou ser salvo. Talvez você não observou, mas no Evangelho de João e nas cartas também, João vai falar as frases baseado, lutando e falando contra o gnosticismo. Por exemplo, o gnosticismo acredita que para mim ser salvo eu tenho que conhecer a verdade. E João vai falar diversas vezes: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que a verdade que João apresenta não é a verdade filosófica, nem a verdade do judaísmo, nem a verdade de fábulas ou de outra crença qualquer. A verdade que João apresenta é a verdade de Jesus Cristo encarnado como o único e suficiente Salvador. É interessante que o gnóstico ele coloca um problema muito sério na igreja. E Paulo, João, todos os apóstolos, todos os crentes do primeiro século, eles tiveram um problema muito grande. Por quê? Porque após eles saírem e doutrinarem e ensinarem a igreja, esses falsos mestres se infiltravam nas congregações do primeiro século. E da mesma forma, olhe para mim, que as cartas de Paulo são escritas e mandadas a essas igrejas, da mesma forma que a igreja cristã recebe ensinamento dos apóstolos, esses falsos profetas apareciam também nesses lugares e diziam: olha, Jesus Cristo não pode encarnar, Jesus Cristo não pode ser homem, Jesus Cristo não pode ser Deus. Eles negavam uma das principais doutrinas do cristianismo. Pergunte qual? A doutrina da encarnação do Senhor Jesus. Os teólogos até hoje batem cabeça para tentar decifrar o que foi a encarnação de Cristo, e eles usam dois termos técnicos. O primeiro termo técnico é chamado de união teantrópica, é união de homem e Deus. E o outro termo é chamado de união hipostática. É Deus ou uma natureza divina se infiltrando dentro de uma natureza humana. Quando eles estudam sobre a natureza de Deus, sobre a natureza de Cristo, eles não conseguem chegar a um denominador comum. Por quê? Eles dizem: como é que Deus, o ser que faz tudo, o Logos, aquele que rege tudo, o dono de todo o poder, vai ser capaz, um ser transcendente, que ninguém pode tocar, que ninguém consegue saber o seu tamanho, o seu poder. Como é que ele pode tomar forma de um homem? Como é que ele pode tomar forma de um ser humano e vir aqui nessa terra habitar conosco? Talvez você possa ainda não ter lido essa carta, e ela é uma carta muito interessante. E de todas as cartas da Bíblia Sagrada, existem duas cartas só que começam de maneira diferente. A primeira carta é a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem é o seu autor. E a segunda carta é essa carta aqui. Por que eu falo de modo diferente? Porque a carta ela tem uma seção. Como acontece? É o remetente, Paulo, escrevendo aos destinatários, Éfesos, Filipenses, da Galácia, ou sucessivamente, e o final uma saudação. Só que a carta de João não começa assim: eu, João, escrevendo a igreja tal, eu, João, escrevendo a igreja tal. Não, João já começa mostrando três sentidos do homem. Ele fala de audição, ele fala de visão e ele fala de tato. Leia comigo, capítulo de número 1, versículo de número 1, pode colocar para mim aqui, por favor. Ele começa dizendo, ó: o que era desde o princípio, o que ouvimos, audição, o que vimos, visão, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João não quer nem saber, e de uma certa forma ele parece aqui ser meio... Ele está bravo, ele está agoniado com um homem chamado Cerinto. Repita comigo, diga Cerinto. Cerinto era um gnóstico que estava dizendo, ensinando nas igrejas: o ensinamento de Paulo, o ensinamento de João é mentira. Cristo não poderia ter encarnado, porque o Deus transcendente não pode tomar forma de homem. E ele vai começar a carta dizendo: rapaz, o meu olho viu ele, o meu ouvido ouviu ele, e a minha mão tocou nele. Só faltou João dizer assim: eu comi peixe assado com esse homem, às margens do rio da Galileia. Por quê, irmão? Isso aqui mexe na nossa fé, porque nós não conseguimos entender. Deus, quando constituiu a salvação desde o Éden, ele disse que para a salvação ela pudesse acontecer na vida do homem, um sangue teria que ser expiado, o animal teria que sangrar, um homem teria que sangrar, um ser teria que sangrar. Sem sangue, repita comigo, sem sangue não há, mais forte, não há remissão de pecado.
Só que Cristo, sendo Deus, ele não pode sangrar, porque um espírito não sangra. Então haveria necessidade do Filho de Deus tomar corpo humano, tomar forma de servo. Paulo escreveu em Filipenses, capítulo de número 2, dizendo: olha, e eles não usurpando ser igual a Deus, querer se parecer com Deus, tomou forma de servo, e humilhou-se, e veio, e habitou entre nós. Agora, quem está com nós, não é Buda, não é Sócrates, não é Alexandre o Grande, não é os faraós, não são os reis persas, mas é o próprio Deus encarnado. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Agora olha que coisa tremenda. É muito fácil eu ter um Deus, como os hinduístas têm 300 milhões de deuses na Índia. É muito fácil eu me prostrar diante de uma imagem de Ganesh, de Krishna. É muito fácil eu me prostrar diante de uma imagem, porque a imagem eu toco, a imagem eu vejo. E é muito mais fácil eu assimilar a minha fé em algo palpável, visível, audível, do que em algo que eu não vejo. A tua fé é tão sobrenatural, levante a sua mão, que você não está vendo Jesus Cristo aqui, mas o teu espírito consegue sentir. Aleluia! Sabe o que é mais interessante, irmão? Que nós não vemos Ele, nós não tocamos dele, mas nós temos a plena convicção que Ele reina. Levante a mão, eu vou profetizar. E esse Deus é tão grande, que Ele não precisa vir carregado, mas Ele carrega aqueles que o servem. Levante a mão. Eu estou falando isso de propósito nessa noite, porque hoje esse estado está afundado debaixo de uma idolatria, e a Bíblia diz que tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o servem. Eles têm olhos, mas não conseguem ver, têm boca, mas não conseguem falar, têm mãos, mas não conseguem agir. Mas aqueles que adoram ao Deus vivo, Um outro dia, com muita calma, olhe para mim, um outro dia com muita calma eu te explico o que é encarnação. Hoje não tenho tempo. 1 João capítulo 1, versículo 5, o texto bíblico diz assim, pode colocar para mim aqui por favor? Muito obrigado. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é esta: Deus é luz. Deus é o quê? Deus é? Nós temos 3 pontos aqui, irmão, olhe para mim. Deus é luz. Ele disse a samaritana: eu sou o Espírito. João está dizendo, Ele é luz. Em outra oportunidade ele diz, eu sou amor. Dr. Augusto Nicodemos Lopes, abre aspas, disse, escute, se Deus é luz, segue-se que quem professa ter estreito relacionamento com Ele, deve exibir santidade. Se você diz que o Cristo que tu serve é luz, tu não pode viver uma vida de trevas. Ah, pastor, Cristo é luz e eu sirvo Cristo. Se Cristo é luz, como é que os teus passos ou caminhos são caminhos de treva? Ele está dizendo, olha, se eu digo que tem um Deus que Ele é luz e os meus passos são de treva, no mínimo, Ele vai dizer na carta, ou eu sou mentiroso, segura, ou eu sou filho do diabo, acabou a glória, irmão, ou eu estou na carne. Por quê? Porque o meu Deus é luz. Aleluia. Se o meu Deus é luz, os meus atos, a minha atitude, a minha moral, ela deve ser moral de, ou seja, quem está em Cristo, olhe para o seu irmão, olha, irmão, para ele, e pergunta para ele, você está em Cristo? Escute só, Mateus capítulo 7, versículo de número 12, ao versículo de número 21, Jesus disse assim, ó, a árvore é conhecida pelos frutos. Eu vou colocar no português paraense. Não pode o açaizeiro da manga, e não pode a goiabeira da Tucumã. Tucumã é bom, né, irmão? Pelos vossos frutos os conhece. Aleluia. Se eu sou de Cristo, o primeiro sinal que eu sou de Cristo, que é um Deus de luz. Pergunte qual, pastor? Eu vou ter sinais de santidade na minha vida. Por quê? Uma coisa é você ser cristão, discípulo, servo, salvo. Outra coisa é você ser cristão, simpatizante nominal. Porque as igrejas não estão cheias de discípulos. Ser discípulo é ter uma escolha de vida devotada ao cristianismo. O discípulo não anda parecido com a sociedade. O discípulo anda parecido dentro dos padrões da Bíblia. Mas as pessoas dizem, eu sou cristão, mas eu olho para a vida dela
se parece mais com os padrões do mundo do que com os padrões da Bíblia. Aí eu te pergunto, você está em Cristo ou você está em trevas? Olhe para mim, pastor, me dá um sinal que eu estou na luz. Capítulo 1, verso 7, por favor, Deus está aqui. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão. Olha como um autor bíblico é inteligente. O grego, e ele está escrevendo para grego, acredita que trevas é mal e que luz é bom. Aí ele está assimilando o pensamento gnóstico que está dizendo, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Sabe qual é o maior sinal, irmão, que você está na luz? As pessoas pensam que o maior sinal que eu estou na luz é esse aqui, ó. Será, irmão? O texto está dizendo que o maior sinal que eu estou na luz é que eu tenho comunhão com o irmão que está sentado do meu lado. E o que tem de crente que não gosta de crente está em trevas. Pode ficar com raiva, vou falar de novo, está em trevas. Aleluia. O que tem de crente que não gosta. Agora, olha o que ele vai dizer, só falo se você dá glória a essa. Se tu não ama o teu irmão que tu vê, aleluia, olhe para o seu irmão, se está de mal, aproveita e faz as pazes agora, e fala assim, eu te amo em nome de Jesus. Diga para ele assim, não existem dois céus. Olha, crente, para ele e fala assim, nós vamos morar junto. A maior prova que eu estou na luz é que eu amo o irmão que senta do meu lado. Aleluia. Oh! Aleluia. Lá vai, levante a mão direita. Vou profetizar. Só tem comunhão quem está na luz. Não há comunhão fora da luz. Levante a mão. A verdadeira comunhão só acontece na luz, em Deus. Só consegue ter comunhão, aleluia, com o próximo quem está em Deus. Só quem está em Deus consegue amar o seu próximo. Está 10 anos na igreja, não suporto ela, está na treva. Sabe qual é a diferença tua para o irmão que foi na corda do Sírio hoje? Nenhuma. Hoje um abençoado foi lá no Facebook. Me liberta disso, Jesus, eu preciso ser liberto disso. Ele foi lá no Facebook e colocou assim: os crentes têm que aprender com os católicos, porque os católicos sim vivem a essência do cristianismo. Sabe o que é a essência do cristianismo para ele? Vim andando de Bragança, de Castanhal a pé até aqui. Isso é a essência. Eu postei lá embaixo. Falei, Jesus me perdoa, mas essa não dá para segurar. Eu disse assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o católico que crê que só Cristo justifica? Nenhum. Isso não é a essência. Falei, a essência do cristianismo é você guardar os princípios fundamentais da fé. Qual é o católico que acredita que só Cristo é o intermediador? Nenhum. Qual é o católico que acredita que só Jesus salva? Nenhum. Qual é o católico que acredita que a justificação só vem em Deus? Nenhum. Falei assim, então vocês não acreditam. Eu falei assim, está mais para sacrifício de tolo. Qual é, pastor, então a essência? A essência do cristianismo é amar quem senta do meu lado, amar o próximo, seguir o... Olha o que Jesus falou em João 14. Jesus, fica com raiva dele, foi ele que disse. Ele disse assim, ó: aqueles que me amam guardam verdadeiramente os meus mandamentos. Aleluia. Chega desse negócio de vir para a igreja para ouvir mel. Você tem que sair daqui confrontado pela palavra. Você tem que sair daqui sabendo que você precisa mudar. Você tem que sair daqui sabendo que o evangelho tem poder de transformar a vida do homem pecador. Pastor Narciso, olhe para mim. O que significa andar na luz? Lá vai. Andar na luz significa andar com sinceridade absoluta. Andar na luz significa não ter nada para esconder. Ah, meu Deus. Irmão, o meu terno pode te enganar. A minha gravata pode te enganar. A minha oratória pode te enganar. Os meus dons podem te enganar. Mas está para nascer alguém que engana aquele que tem olhos como chama de fogo. Se eu fosse você,
recebe a Candaramanai. Se eu fosse você, eu dizia: Deus, eu estou aqui, eu preciso. Irmão, se você se sente em trevas, hoje é uma noite oportuna para sair dessa escuridão e vir para a luz. Lá vai, aleluia. Os que não andam na luz, sabe qual é a pior coisa que tem? Você chega com um crente: olha para mim, irmão, eu sou pastor, vou fazer 8 anos, não é 8 dias. Quando você faz 4 anos de faculdade e 5 você se torna especialista, mais 2 é mestrado, então sou mestre em pastorado. Olhe para mim, às vezes só de olhar para a ovelha a gente já sabe. A gente sabe quem vem orar, a gente sabe quem está crescendo biblicamente. E sabe qual é a pior coisa? Olhe para mim aqui, sabe qual é a pior coisa para o pastor? Você chega com o irmão, ovelha, quer ajudar, aí você pergunta assim: irmão, como é que tu está? E o cara sabe que ele não está bem. O camarada sabe que ele está morto espiritual. A irmã sabe que ela está só o sangue de Jesus se arrastando com a força do Espírito. Mas ela fala: está bem, pastor, está tudo bem, está uma bênção. Tu está te enganando. Eu não estou bem, pastor. Eu não oro mais, pastor. Eu não tenho mais comunhão com o Espírito. A luz está aqui nessa noite. Não levante a sua mão. A luz não é a lâmpada que está sobre a sua cabeça. A luz que deu vida ao mundo está aqui nessa noite. Aleluia. Lá vai. Capítulo 2, versículo 1 e 2, por favor. Já vou terminar. Não acredite muito, mas eu vou terminar. Capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, olha aqui, olha essa expressão. Olha como o evangelho, olhe para mim aqui. Olhe como o evangelho, ele muda o homem. Esse mesmo João que está dizendo meus filhinhos, é um João gentil. Mas certa vez Jesus disse para ele: vocês vão de 2 em 2 evangelizar nas comunidades. Dois vão para Samaria, outros vão para a Judeia, outros vão para Galileia. Aí João foi, ele e outro. Chegando lá, eles pregaram e ninguém ouviu. Eles voltaram muito bravos. Chegaram com Cristo: olha, Senhor, nos dá autoridade aí para a gente jogar fogo lá agora. Que não quiseram ouvir, está vendo só? Estava sanguíneo, é aquele crente novo convertido. Mas aquele está maduro. Diz Papias, um dos pais da igreja, num comentário dele sobre João, que João, já velhinho, era levado para o culto carregado pelos seus discípulos. Ele só falava isso: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Um certo dia alguém perguntou para ele: mestre, por que o senhor só fala isso? Olha a resposta: porque se vocês fizerem isso, vocês já estarão bem próximo do reino dos céus. O João que está falando aqui é o João já maduro na fé. É o João que já passou por várias provações. É o João que já entende o que é cristianismo. É o João, irmão, escute, olhe aqui. Eu não sei em que condição Deus vai fazer e vai te colocar, mas uma coisa eu sei: eu sirvo a um Deus que não perde nenhum daqueles que Ele morreu. Aleluia. Se eu fosse você, eu agiria como Lídia. Lídia não precisou ser liberta por causa de uma possessão como a jovem grega. Lídia não precisou ver um terremoto. Lídia só ouviu a palavra. Aleluia. Ele diz: eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Espera aí, quem não peca aqui? Começando do pastor ao porteiro, todos nós pecamos, sim ou não? Então o que é pecado aqui? Pecado que ele fala aqui é prática de pecado. Porque tem crente que peca, olhe para mim, irmão, como um acidente. Mas tem crente que é sem vergonha. Como assim, pastor? Ele vive naquela prática: eu vou lá e todo tempo. Jesus vai me perdoar. Jesus vai me perdoar. Não. Crente transformado, o pecado é um acidente na vida dele. Como nós estamos ainda no mundo caído e o pecado ainda é presente, nós aqui e acolá vamos pecar por atitudes, por pensamento, por olhar, por ações, todos nós. Mas isso, quando um crente ele peca, ele sabe que ele ofendeu o seu Senhor. E Tiago está dizendo: o pecado não pode ser prática na vida de vocês. Se você gosta de pecado, irmão, é um sinal grande que as trevas ainda habitam em ti. Outro ponto. Aí ele vai dizer: nós temos um advogado. Aleluia. Pode colocar. Volta. Mas se alguém pecar, temos um. Sabe o que é essa palavra no grego, advogado? Paracleto. Nós temos um Aleluia. Olha isso. Paulo estava preso em Roma, condenado por César. Mas Paulo estava livre no céu, justificado por Cristo. Como assim? Nós temos o Espírito Santo.
Irmão, como é que Cristo vai perder a causa? Se o advogado é ele e o juiz é o pai dele, não tem como perder. Tu perdeu de dar glória nessa. Aleluia. Falsos cristãos e verdadeiros cristãos. Primeiro os falsos enganam os outros, enganam a si mesmo e pensam que podem enganar a Deus. Cristãos verdadeiros, obediência é a prova da moral dele, amor é a prova social, e a fé em Cristo é a prova doutrinária. Sabe o que eu acho interessante? Está todo mundo com medo do Lula ganhar a eleição. Aí eu vejo, até aqui mesmo no grupo da igreja, vamos falar da gente, não vamos falar do outro não. Aí eu vejo os irmãos lá, porque nós temos que orar, o camarada não aparece um dia na oração aqui. Acabou, glória, irmão? Não aparece um dia na oração aqui. Aí outro irmão, pastor, porque a igreja precisa orar. Eu falei, irmãos, tem coisas que é para oração, tem coisas que é oração e mudança, porque oração sem mudança não passa do teto. Tu pode esfolar o teu joelho orando, meu irmão, de manhã, de tarde e de noite, se tu não mudar, a tua oração não sobe. Nós precisamos de atitude, nós precisamos mudar a nossa conduta, nós precisamos viver verdadeiramente o cristianismo. Nós precisamos nos posicionar como uma igreja. O poder do Brasil não está no Senado, não está na Câmara Federal, nem no Senado. O poder do Brasil está na mão da igreja. E se o meu povo que se chama pelo meu, se unir e se converter dos seus maus, a igreja precisa se posicionar. Eu estou falando para você que há muito tempo largou a oração. Eu estou falando para você que há muito tempo largou o seu devocional. Sabe por que tu esfriou na fé? Porque tu brincou com a vida espiritual. Tu valorizou a tua vida profissional. Tu valorizou a tua vida acadêmica. Tu valorizou a tua vida social. E largou o mais precioso bem, que é a tua comunhão com Deus. Em que foi que isso resultou? Em morte. E Deus está dizendo nessa noite, aleluia, aonde luz chega. Irmão, presta atenção. Pastor Narciso, por que as pessoas têm medo ou têm raiva da luz? Olha para mim aqui. Porque a luz manifesta o que está sendo feito de errado. A luz traz evidências. A luz incomoda. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? 1 João 2,12. Filhinhos, seus pecados já estão perdoados. Olha isso, irmão. Filhinhos, escreva a vocês, porque seus pecados são perdoados por causa do nome de... Está para nascer um santo, uma santa, que possa fazer expiação pelo teu pecado. Se você está aqui, não é pela tua força, não é porque você é o cara, não é porque teu olho é verde, não é porque tu tem conta no banco. Você está aqui porque a graça de Deus te alcançou. Isso foi dado de graça, irmão. Valorize a graça, que é graça, mas não é barata. Custou sangue. Aleluia. Não devemos amar o mundo. João usa a palavra mundo, capítulo 2, verso 15 a 17. Olhe para mim aqui. Mundo tem 3 pontos para João. Mundo pode ser mundo físico, mundo pode ser humanidade, ou mundo pode ser sistema. Quando você ouvir a palavra mundo em João, pode ser esses 3 significados, o contexto vai te dizer. Olhe para mim. Quando ele fala que não ameis o mundo, ele está falando, não ame o sistema que o mundo tem. Quando é que você vai entender que crente é diferente? Quando é que você vai entender que crente fala diferente, age diferente, se comporta? Mas pastor, isso é conservador demais. Pastor, isso é legalismo. Não, irmão, isso é santidade. Isso é testemunho, isso é renúncia, isso é viver para Cristo. Outra coisa, o que João está dizendo aqui é, não ame o sistema. Aí ele vai falar de 3 armadilhas. Ele vai falar assim, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Carne significa, escute, tentações internas. Olhos significa tentações externas. E soberba, gostar dos holofotes. Aleluia. O mundo vai passar. A tua beleza vai passar. O teu dinheiro vai passar. A fama passa.
os seguidores do Instagram passam, mas o que permanece é para sempre. Irmão, essa vida é tão perigosa. Olha para mim aqui, já terminei. Essa vida é tão perigosa. Hoje tu está com tudo, amanhã tu está doente no leito. Hoje você tem tudo, amanhã você perde tudo, no estalar de dedo. Hoje tu está bem, amanhã tu está um lixo. É por isso que Jesus não disse o dia que ele ia voltar. Porque se ele dissesse que viria em 2023, você ia ficar desviado até dezembro de 2022. Ele disse: fique vigilantes, esperando, guardando, prontos, preparados, em oração, perseverantes. Eu ando por aí e tenho contemplado com olhos vivos a frieza do mundo espiritual nas igrejas. Como é que os crentes estão se comportando? Quem foi que viu hoje? Olhe para mim aqui, irmão, por favor. Quem foi que viu hoje o vídeo da senadora eleita Damares hoje no grupo da igreja? Levante a mão assim. Vocês viram o que aquela mulher falou? Vocês estão vendo o grau da guerra espiritual que esse país está enfrentando? Coisas que vão refletir na nossa vida, nos nossos filhos e nos nossos netos, se Jesus não voltar. E a pergunta é: o que você, como servo de Deus, está fazendo para que isso venha a mudar? O que eu, como servo de Deus, estou fazendo para que isso venha a mudar? Se nós dizemos que habitamos na luz, então nós devemos resplandecer essa luz para o mundo lá fora que está em trevas. Se nós nos consideramos cristãos, servos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, temos que ser diferente e fazer a diferença lá fora. Jesus está falando nessa noite: conserta a tua vida, conserta o teu altar, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, faz a minha vontade, te coloca no lugar de onde nunca deveria ter saído. E aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E eu concluo dizendo, escute, aleluia. Capítulo 4, verso 1, por favor. Última referência. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído muito afora. Sexta-feira passada nós estivemos aqui falando sobre a primeira carta de Timóteo. Olha aqui para mim, crente. E foi feita uma pesquisa que os cristãos gastam 25 horas por semana com TV. Quantas horas? 1 hora por semana com a Bíblia. Os cristãos gastam 25 horas com TV, sem falar de WhatsApp, e gastam 1 hora por semana com a Bíblia. Aparecem as situações na tua frente, no teu trabalho, na tua casa, no ônibus, no supermercado onde tu entra, o teu vizinho, ou até mesmo alguém da tua família, e você não sabe nem o que responder. Por quê? Porque ao invés de estar crescendo nas coisas de Deus, você está crescendo nas coisas que você quer. Quer que eu te diga uma verdade com todo o amor? Exortar e falar com amor, com todo carinho e respeito pela sua vida? O teu trabalho não vai te ajudar no dia mal. A tua profissão não vai te ajudar no dia mal. O teu dinheiro não vai te ajudar no dia mal. Os teus amigos não vão poder te ajudar no dia mal. Eles são os primeiros que somem. Mas o Espírito Santo pode te ajudar no dia mal. Há uma necessidade da igreja estar cheia do Espírito Santo de Deus. Há uma necessidade de nós estarmos cheios do Espírito de Deus. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito de Deus, nós vamos estar cheios de outra coisa. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar cheios da carne, do mundo, do sistema ou de uma outra coisa. E o Espírito Santo está dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Cante. Ali tudo é paz, morte e show.
nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. A igreja do Senhor canta. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Se levantar a mão fica mais bonito. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do mestre querido. Levante a sua mão e declare para ele ir. E não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim. Segure na mão dos seus irmãos aí. Aleluia. As nações ouvirão a sua luz, andarão, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Você vai estar lá, meu irmão. De jaspe é o seu muro, além do rio. Eu quero ouvir a igreja declarar nessa noite. E morte, choro, tristeza E dor, nunca mais, nunca mais. e morte, choro, tristeza e dor, Nunca mais, nunca mais. morte e choro, morte e choro, Tristeza e dor, nunca mais. Levante a mão e diga: não haverá. Urabaia, chuva. ali não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim, e não haverá mais noite ali. não